E aí a gente agora entra na questão da raspagem, né? Que é aí um outro fator. Aí é o seguinte, a gente falou de câncer de próstata, do tratamento do câncer de próstata. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta, doutor, rapidinho, porque essa pergunta vai ter ligação a essa questão da raspagem. Claro. Porque aí você vai falar sobre esse tratamento. Mas a pergunta que já fizeram algumas pessoas, né? Sobre a questão da bicicleta. Bicicleta vai prejudicar a questão da próstata? Eu sou ciclista, eu corro muito. E aí, qual a dica que você dá? Então, é assim, acho que são duas coisas diferentes. Sim. São duas perguntas diferentes que Sim. você me fez. Tá? Então, vamos responder primeiro essa tua segunda pergunta, que ela é mais simples. Sim. De responder. Tá? Não necessariamente. Né? A gente pode andar de bicicleta? Pode. Vai comprometer a próstata? Não. Tá? O problema é o seguinte, eu sempre recomendo para aquele indivíduo, eu tenho pacientes que que são ciclistas, que gostam de sair pedalando à noite, que saem para fazer passeios em campo, fazer cross de bicicleta e tudo mais. Vá fazer, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas use um banco adequado, né, uma roupa adequada, porque não é questão da próstata, mas sim a questão da própria uretra. A compressão do banco ali, ela é mais na uretra mesmo do que na própria próstata. Né? A uretra é o canal, né, por onde a gente faz xixi. E ali a gente pode ter compressão crônica, a gente pode ter processo inflamatório pelo trauma crônico da bicicleta, pela própria compressão. Né? Eu não sei, mas comigo já aconteceu, se eu ficar um tempo maior andando de bicicleta, uma certa dormência na região do períneo, porque comprime o nervo ali. Comprime o nervo que vai para o períneo e para o pênis, entendeu? Não vai causar impotência, mas vai causar ali um processo inflamatório. Muitas vezes pode até causar um processo inflamatório na uretra e um estreitamento na uretra. Não é o que acontece na maior parte dos casos, tá? Isso não é para todo mundo, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, uma vez que pode acontecer, vamos precaver, né? Preventivo. Da forma preventiva. Como? Com uma roupa, um short que tem um acolchoamento na região do períneo, né? Um banco que tenha uma depressão, que tenha um acolchoamento e que tenha aquela depressão no meio, que é justamente para encaixar essa região da uretra ali, para não ficar, para o peso ficar nos nossos ossinhos e não no nosso períneo. Entendeu? Tá. E aí eu falo dessa inflamação, porque as pessoas podem confundir também. Agora, né? Outra coisa, eu fiz uma outra pergunta, que é a questão da raspagem de próstata. Quando a gente fala em doença benigna, em hiperplasia, aquela que todos nós vamos ter, que eu e você vamos ter um dia, a gente tem uma série de tratamentos que a gente pode utilizar, desde um tratamento medicamentoso, tá? Onde você vai... e hoje existe até fitoterápico, que a gente já comentou aí, que o efeito é muito... que eu comentei com você antes do nosso início aqui, que é a questão do sal palmeto, que é utilizado em alguns lugares e tal. Isso é um fitoterápico. O efeito prático, o efeito real disso é muito pequeno. Tá? Praticamente não tem efeito clínico significativo. Mas a gente tem outras drogas onde a gente pode melhorar tanto a contração da próstata e da bexiga, né, relaxar a próstata para que o indivíduo urine melhor, quanto algumas medicações que tentam inibir o crescimento da próstata e eventualmente até conseguem uma pequena redução, tá? Que a gente pode utilizar naqueles quadros de hiperplasia benigna da próstata. Em casos em que você não tem uma resposta adequada dessas medicações, não tem uma resposta efetiva, né, ou a própria hiperplasia ela progride muito, você aí vai ter que lançar mão de outros tratamentos. E aí sim entra a cirurgia, que entre elas tem a raspagem da próstata, né, que a gente chama de uma ressecção endoscópica, que foi evoluindo ao longo do tempo, né? E hoje a gente tem métodos muito interessantes para fazer esse tipo de tratamento, e a gente tem vários outros tratamentos minimamente invasivos, onde você vai fazer cirurgias menores, como vaporização a laser, né? Você tem outros procedimentos que você pode fazer para tratamento da próstata, né? Da hiperplasia da próstata, e tem muito bons resultados. Tudo tem a sua indicação,
né? O importante é que o indivíduo ele não pode ir com uma ideia pré-concebida para o médico. Ele tem que ir no médico, né, e fazer a avaliação e ver qual é o tratamento que vai ser mais adequado para ele, mais efetivo para ele. E ele tem que conversar muito com o urologista dele para que ele possa ter uma boa resposta. Um medo que muitas vezes as pessoas têm, eu tenho medo da raspagem porque eu vou ficar impotente. Isso, eu ia perguntar. Não fique impotente, não fique impotente. Não fique impotente. Pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo, por quê? Porque a raspagem ela é no meio da próstata. O nervo está passando na parte lateral da próstata. Quando você falou na questão de laser, então não é invasiva? Não. Todo procedimento é invasivo. É invasivo. A gente considera como um tratamento menos invasivo, minimamente invasivo. A gente tem outras... O laser é como a ressecção da próstata, como a raspagem. O laser está no mesmo patamar. A gente tem outros tratamentos menos invasivos ainda. E o pós-cirúrgico, a recuperação é rápida? Então, o pós-cirúrgico é muito mais tranquilo do que uma cirurgia onde você vai ter um corte na barriga, ou mesmo que faça por laparoscopia ou por robô, você vai ter uma recuperação um pouquinho mais tormentosa. Nessas outras cirurgias, na raspagem, no laser, é muito mais rápida a recuperação. Você corta por dentro. Tá, eu vou fazer uma pergunta, não sei se está no seu alcance, doutor, mas hospital público já tem essa questão do laser? Alguns hospitais, se não me engano, tem hospital que tem laser. Tem. Se não me engano, o Brigadeiro tinha essa questão do laser. Mas não é o mais comum. O mais comum é ter a raspagem aí, que é um excelente tratamento, cara. E o mais comum essa raspagem, como é que é? Explica para nós aqui, doutor. Você não faz corte no indivíduo, você passa um aparelho por dentro do canal, por dentro da uretra, né? Por dentro da uretra você chega ali na próstata e você vai cortando a próstata por dentro, tá? É um bisturi elétrico, né? Uma alça que fica incandescente, você corta, vai raspando, vai tirando as fatias ali, os pedacinhos da próstata e vai sair. Você tira, aquilo lá cai dentro da bexiga, depois você usa um aparelho próprio para fazer a evacuação desses fragmentos, você tira todos esses fragmentos de dentro da bexiga. Ou seja, eu estou falando sair retirada pelo canal da uretra, não, vai cair na bexiga mesmo. Não, ele vai cair, mas ele vai sair pela uretra mesmo. Ah, entendi. No final das contas está certo o que você falou, você vai tirar pela uretra, mas não é que você tira um pedaço, não, você vai tirando, isso aí vai entrando soro, né? Isso vai sendo irrigado, você faz isso aí com uma irrigação contínua, vai lavando continuamente para tirar coágulos, para você poder enxergar, manter essa próstata armada ali e para você poder raspar. Isso aí você raspa, joga esses pedacinhos para dentro da bexiga e depois você evacua esses pedacinhos junto com coágulos. Aí o indivíduo fica com uma sonda, com uma lavagem durante pelo menos 24 horas. Depois de 24 horas a gente tira essa lavagem e o indivíduo fica com sonda ainda. Foi tudo bem, está tranquilo, você tira a sonda. Então o indivíduo em 3, 4 dias ele está sem sonda e está indo para casa. E o medo, eu como paciente, já teve alguma intercorrência nessa questão? Que assim, dá medo da raspagem. Intercorrência pode ter em qualquer procedimento. Mas nesse daí é menos. Óbvio, né? Que você tem coisas que você tem que, primeiro, para você diminuir a intercorrência, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que indicar o procedimento adequado para aquele paciente. Entendeu? Então, aquilo que você vai fazer tem que ser adequado para tratar aquele paciente. E é importante, né? Eu acho que todo tratamento tem que ser muito individualizado. Sim. Tá? Você tem que preparar esse indivíduo da forma adequada. Então, com exames pré-operatórios, ver os remédios que ele toma, tudo que pode interferir. Por exemplo, se o indivíduo toma um anticoagulante, isso aí tem que ser suspenso antes da cirurgia, para que, se ele tomar AS, não dá hemorragia, para que você não tenha nenhum problema durante a cirurgia. Então, você tem que conhecer bem o paciente. Então, um preparo adequado, né? Não só o preparo emocional do paciente, mas o preparo clínico adequado desse paciente. A indicação tem que ser a indicação correta, ou seja, você tem que indicar o tratamento correto para aquele indivíduo, né? E você tem que saber fazer, né? Então, eu não sei fazer tal cirurgia, então não vou me meter a fazer aquilo.
Eu tenho que ter humildade e falar, ó, eu não sei fazer, mas eu tenho um colega que faz e a gente pode fazer, e pode chamar ele para fazer para você. Entendeu? Acho que isso aí são coisas que a gente tem que estar... Sim. fazer para você diminuir risco Sim. de ter intercorrência. Por quê? Porque pode ter? Pode. Pode ter intercorrência na anestesia. Eu já vi paciente ter intercorrência na anestesia que o cara não tinha nenhum outro problema. Sim, eu dou aula para os médicos. Você entendeu? O cara então, que assim, já foi na anestesia, foi embora. Então, mas pode acontecer. Voltando a essa pergunta na questão da ereção, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não. Isso. Não tem. Se tiver algum problema, ou está na tua cabeça, né, ou tem outra causa para isso, mas não a cirurgia.